No vídeo anterior eu trouxe 3 exemplos de quadros ansiosos diferentes, de relatos como o do Renato, da Simone e da Luciana, que foram ali nomes nos nossos exemplos. Mas hoje eu trouxe depoimentos reais de vocês que escrevem aqui sobre o que estão fazendo para melhorar os seus quadros de ansiedade. E eu convido você a ficar até o final, porque eu trouxe várias falas de vocês mesmos, de comentários aqui nesse canal, e que essas pessoas estão vencendo, estão conseguindo a partir de estratégias diferentes, desde estratégias naturais a uso de medicamento. Eu sei que alguns de vocês já conhecem a minha própria história, que eu contei no livro digital Ansiedade Controlada, que muitos de vocês já leram aqui. Quem não conhece vai ficar aqui, o link está abaixo do vídeo. Mas trazer os depoimentos de vocês é muito interessante e eu vou começar agora pelo depoimento do Pedro. O Pedro escreveu assim no último vídeo: eu tomo chá de alecrim de manhã, à tarde tomo de erva cidreira, no jantar eu alterno entre chá de camomila e erva cidreira, o mesmo chá, e antes de dormir eu tomo cidreira novamente. Tomo também passiflora 260 mg de manhã e 600 à noite. Diminui bastante o consumo de açúcar, faço caminhadas ou corridas. Essas coisas têm me ajudado. Meu problema é medo de ter outra crise. Aí fico prestando atenção excessiva nos sintomas. Acredito que alguns de vocês sabem muito bem o que é isso. Moro em um lugar muito barulhento e o meu próximo passo será me mudar para outro lugar. Eu sei que tem horas que a gente fica até sem esperança, mas tudo passa, pessoal. Esperem, tenham paciência com vocês mesmos, vai dar certo. Quem tem fé em alguma divindade, que não é o meu caso, façam orações, conversem com o Deus de vocês, que também ajuda muito. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa. Esse é um relato real do Pedro aqui no canal e ele falou sobre o uso de chás. A gente já conversou sobre chás aqui e chás podem sim ser usados, especialmente esses relatados por ele, para acalmar. Eu já fiz vídeo aqui sobre cidreira, sobre outros chás, inclusive se você não viu, não deixa de assistir depois, o Bruno vai deixar esse link de vídeo aqui. E eu sei que para muitos chás não resolvem e para outros sim. Quadros mais leves, quadros em que a pessoa não tem crises o tempo todo, mas também o uso dos extratos que ele está falando, como ele falou sobre 600 mg de passiflora, que inclusive é uma dose alta, é uma dose à noite que algumas pessoas nem conseguem tomar nessa quantidade porque podem se sentir mais lentas, mais sonolentas, mas é uma dose inclusive padronizada de 300 e 600 mg de passiflora em cápsula. A pessoa pode utilizar como estratégia de acalmar. E ele está falando sobre também ter feito outras coisas, reduzido o consumo de açúcar, de caminhadas e feito corridas. E isso tem ajudado ele. Mas o medo de ter crise ainda ele tem. E aí eu tenho um recado para você, Pedro, ou você que tem a mesma questão do Pedro. O medo de ter crise pode ainda permanecer por um tempo, mas não tenha o critério de ausência do medo de ter crise como um critério em que você vai utilizar para dizer que você está muito bem. Talvez você permaneça ainda com um tempo com medo de ter crise, mas a grande questão que muda quando a gente conhece, quando a gente aprende a lidar e quando a gente já sabe o que está acontecendo, é que se uma próxima crise acontecer, ela já não vai ser como a primeira. Porque você já aprendeu estratégias do que fazer na crise, o que de fato é isso, inclusive em outros vídeos aqui que a gente já falou do que fazer na hora da crise, tanto a crise de pânico quanto a crise de ansiedade. Esses vídeos vão estar aqui abaixo do vídeo se você ainda não conhece. Porque depois que você aprende essas ferramentas, não vai ser como a primeira vez. E eu entendo que se você que está me ouvindo e tem medo agora de ter crise, pode estar pensando assim, não é bem assim, eu tenho medo como se fosse a primeira vez. Eu entendo e é assim que você se sente. Mas quando tudo vai baixando e as estratégias que você usa vão diminuindo a sua sensação, a próxima crise você sabe o que fazer. Mesmo que você tenha medo de um colapso, mesmo que você tenha medo de passar mal em um lugar e ninguém ajude você,
você já sabe o que fazer. E é por isso que a gente fala que psicoeducação é importante. E se eu falei, você já sabe o que fazer e não é o seu caso, você é alguém que vai assistir o próximo vídeo sobre crise que vai estar aqui abaixo, se você não conhece essas técnicas. E seguindo essa linha, porém um pouco invertida aí sobre o tratamento natural, nós vamos ver o que a Fabiana escreveu. Boa tarde. Amor, olha, eu estou em tratamento médico, muito carinhosa ela no depoimento. Boa tarde, olha, eu estou em tratamento médico com a psicóloga Luciana e tomo calmante. Só que as pessoas ficam falando pra mim tomar calmante natural, só que o meu médico não deixou. Quando eu fico sem tomar remédio, eu fico muito mal. Você poderia me mandar uma opinião? Muito obrigada por enviar, Fabiana. E é o seguinte, Fabiana e outras pessoas que ouvem isso porque tomam medicamento. Tem muita gente que sofre os efeitos de uma doença que outras pessoas têm, que é a desocupadite. É uma doença que gente desocupada tem, que é uma coceira na língua e uma incapacidade de conter o impulso de falar a sua própria opinião, porque não tem muito o que fazer. Vocês sabem que eu tô brincando que essa doença não existe, mas minha gente, como tem gente desocupada e desocupado não é desempregado, é gente que não tem o que fazer e fica ali opinando sobre o tratamento das outras pessoas no que diz respeito ao que ela tem que tomar ou aquilo que ela tem que deixar de tomar. Fabiana, é o seguinte, só você, o seu médico e a sua psicóloga conhecem profundamente o seu caso porque você expôs o seu caso, você expôs a sua intimidade daquilo que você sente para eles. E se você tem liberdade com esses profissionais, porque eu sei que há casos em que você não tem liberdade com o profissional, você não se deu muito bem, isso é péssimo para o tratamento, mas se você tem essa liberdade, discuta tudo com eles. Tire suas dúvidas, pergunte, diga que você ouviu algumas coisas para que eles possam tranquilizar você sobre o que é melhor para o seu caso. Porque essas pessoas que sofrem de desocupadite, elas não conhecem os seus pormenores, elas não conhecem a sua história, elas não conhecem as suas crises, elas não conhecem as suas dificuldades. E, apesar do Pedro ter falado antes que ele conseguiu ficar melhor utilizando chás e extratos, algumas pessoas não conseguem porque os quadros são diferentes. A intensidade, a gravidade, o nível de comprometimento de cada quadro é diferente. E aí, calmante natural pode ser para o Pedro, mas pode não ser para a Fabiana. Isso, como eu falei, vai depender da intensidade e do tipo de transtorno. E claro, ela tá falando aqui que quando para de tomar, passa mal. Sim, se ela parar repentinamente, ela vai passar mal, porque tudo tem que ser feito com desmame. E aí eu digo para você, Fabiana, que escreveu, que o seu passar mal não necessariamente é porque você nunca vai ficar sem medicamento. Não é isso que o passar mal quer dizer. O passar mal fala sobre o desmame, o tipo de remédio que você usa e do tempo que você usa e se está no tempo de tirar. Muita gente, se a gente está falando de calmante, que é o que está na sua fala, muita gente pode trocar, chega a um ponto que ela consegue fazer a substituição do calmante por algo natural? Sim, tenho vários pacientes que a gente troca Rivotril por L-teanina, inclusive tem vídeos de teanina aqui, por extratos como o extrato de valeriana, que é uma planta, também pode ser usada para acalmar, mas são casos e casos, você vai reduzindo gradativamente, se aquela pessoa pode, se é um caso que pode, porque imagina, gente, às vezes a gente ouve umas opiniões das pessoas sobre a vida dos outros e sobre a intimidade do tratamento dela, sobre algo que é muito íntimo, porque o tratamento é algo muito peculiar. Toda aquela carga que aquela pessoa traz, todos aqueles sintomas que aquela pessoa traz, o transtorno que ela desenvolveu, diz respeito àquilo que ela viveu. E há uma série de coisas que as pessoas viveram que ninguém sabe. E não é que a gente está justificando uma situação e justificando que a pessoa tem que tomar remédio para aguentar determinadas situações, não. Mas vamos dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a Fabiana, mas é um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que tem um relacionamento abusivo e que ela precisa de um tranquilizante para conseguir dormir, para conseguir raciocinar. Ela vive em sobressalto todos os dias e alguém vira para ela, sabe que ela faz um tratamento psiquiátrico e vira para ela e diz assim: você tem que parar de tomar esses remédios porque você tem que
tomar coisas naturais, você já viu sobre tal coisa, aí traz as receitas, né? Porque sempre tem uma receitinha de bolo que todo mundo tem sobre a vida do outro. E aí joga culpa naquela pessoa que não tá conseguindo ficar sem o remédio, mas aquela pessoa sabe o que ela tá vivendo. E ela não tá necessariamente tomando um medicamento para aguentar aquela situação, às vezes até sim, porque ela não tem como sair. Mas naquele momento ela precisa de um remédio. E o corpo sofre muito mais se você não desativa aquele circuito de adrenalina, né, que faz o seu coração sofrer, o seu cérebro sofrer, o seu corpo inteiro sofrer, do que se você não desativar com qualquer coisa. O mais importante é você reduzir o sofrimento corporal e o sofrimento psíquico. Isso salva a vida da pessoa. Então, você que me escreveu, Fabiana, que falou que as pessoas ficam falando isso pra você, converse com quem acompanha você. Se você não confia em quem acompanha você, troque, tire suas dúvidas lá, fale sobre aquilo que você tem pensado lá, mas não leve em conta as pessoas que emitem opinião sobre o que elas acham, quando na realidade elas não têm capacidade de analisar aquilo que é o seu quadro ou o seu sofrimento. E dentro desse contexto do que é melhor e voltando para aquilo que as pessoas têm feito, que tem melhorado seus quadros, tem aqui o Super Chu 1982, é o nome que ele usa aqui, e ele falou sobre o que tem feito. Gratidão pelo vídeo, doutora, maravilhoso mesmo, ele escreveu. E sim, o que me ajudou e me ajuda foram os exercícios físicos e boa alimentação, além de uma boa leitura. Nenhuma dúvida sobre o benefício do exercício físico, né? E ele colocou um componente que eu gostei pra gente trazer aqui, além da boa alimentação, que é a boa leitura. É aquilo que você alimenta, aquilo que você coloca pra dentro. E ele colocou aqui como algo que tem ajudado, e tem mesmo, porque ele colocou aqui. Isso é ótimo. Já o Flúvio também colocou o depoimento dele sobre as técnicas que ele aprendeu recentemente. Ele aprendeu aqui no canal. Você também pode colocar aquilo que você já aprendeu aqui e aprendeu em outros lugares também. Tem muito conhecimento espalhado que pode ajudar outras pessoas. O Flúvio escreveu: doutora Ana Luísa Aguiar, obrigada. Eu aprendi a técnica da respiração nessa terça-feira, dia 5/2/2024. Aprendi mais uma técnica, a de balançar os braços e as pernas quando estiver bem ansioso. Obrigada, doutora Ana Luísa, Deus lhe pague. Obrigada a você por compartilhar, Flúvio, que as técnicas realmente funcionam. E se você que tá aqui não conhece sobre o que ele tá falando, tem muita gente nova aqui, pode não ter visto. Coloca um pouco aí, Bruno, para eles verem que técnica é essa que o Flúvio falou sobre sacudir os braços. Bota um pouquinho do vídeo aí pro pessoal ver. Você vai fazer o seguinte: balança seus braços da forma que você conseguir, fazendo isso de uma forma livre. Se você sentir vontade de mexer o corpo em outros movimentos, em outras posições, você faz. Bom, isso é só um pedacinho do vídeo, tem muito mais que explica sobre o porquê desse chacoalhar aí dos braços e outras técnicas de respiração também. E no caso aqui o Ricardo colocou que tem aprendido, olha só o que ele botou. No meu caso, sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca, eu aprendi com a doutora as técnicas de respiração para lidar com a crise e lavo o rosto. Ele tá falando de um outro vídeo aqui que eu falei sobre você utilizar toalha gelada, né? Toalha mergulhada em água gelada, com gelo mesmo, e colocar no rosto e resfriar essa região, e isso ativa o sistema nervoso parasimpático de acalmar e, portanto, a pessoa fica mais tranquila. E aí ele botou, continuando, desse modo consigo lidar com a crise e baixar a pressão sem tomar outro remédio. Se você quer saber que vídeo que ele tá falando, vai estar aqui abaixo também. Ou seja, aprendi a lidar com a crise e diminuir a intensidade. Agora o objetivo é diminuir as incidências, as frequências das crises, mas lidando está diminuindo. Acredito que eu estou livre disso. Muito obrigada por escrever isso, Ricardo. Você que não aprendeu, aprende com o Ricardo. As técnicas de respiração são extremamente importantes e com a respiração você consegue controlar até aquilo que você acha que é incontrolável na crise, porque um dos principais sofrimentos de uma pessoa com crise de ansiedade ou com crise de pânico é controlar aquele momento, é saber o que fazer e também as consequências disso, né? Tudo o que é o desenrolar desse aumento de cortisol, nosso hormônio de estresse, o aumento de noradrenalina, o efeito disso no corpo, que é o aumento da pressão arterial, da frequência. Muita gente fica muito apavorado com isso. Inclusive, pessoas que têm
tem palpitações, né, que nem é na crise, palpitação de vez em quando, porque tá mais ansiosa também. O vídeo que o Ricardo tá falando, você pode aprender, vai estar logo aqui abaixo. E é muito bom que ele relate essa melhora e essa redução da pressão, porque você pode, com técnicas respiratórias e de relaxamento, reduzir a sua pressão arterial. Já o Michael falou de uma coisa aqui diferente. Ele falou de filme de xadrez. E mal sabe o Michael que, na verdade, ele está fazendo uma técnica de desvio de foco. Ele colocou assim: para esquecer mais da minha ansiedade, eu assisto um filme e jogo muito xadrez. Na verdade, ele tá falando de desvio, né? O que acontece? Quando a pessoa tá com muito medo, muito tensa, e às vezes o medo não é explícito, né? Como, por exemplo, uma pessoa com ansiedade generalizada, o objeto de medo, ela não é muito explícito. Ela tem muita preocupação, na verdade, com tudo. Não há um medo ali específico que ela tenha. Mas fazer coisas que exigem raciocínio, como um jogo de xadrez, que o Michael colocou aqui, faz com que o cérebro seja obrigado a focar, né, vamos botar assim para ficar bem simples, se direcionar para a região de raciocínio aqui no nosso córtex pré-frontal, que é uma região estratégica. E quando você tá com muita ansiedade, não é aí que tá toda a direção aí do seu cérebro. Vou dar um exemplo que você vai entender muito facilmente. Já percebeu que uma pessoa é em crise? Ela tá ali em uma franca crise e alguém tá dizendo pra ela: não, tá tudo bem, não, eu tô passando mal, vou ter um infarto, um troço aqui, eu preciso ir pro pronto-socorro. E a família vai falando, a pessoa que tá ali perto: não, tá tudo bem, você tá bem, respire e tudo. E ela não consegue raciocinar, ela não consegue entender que aquilo é verdade, a verdade é sobre o medo e aquilo que ela tá sentindo, porque nessa hora há um bloqueio mesmo. É como se fosse um semi-bloqueio da região que raciocina. O circuito está todo voltado para resolver um problema, mesmo que imaginário ou mesmo que decorrente do estímulo corporal, e não consegue raciocinar. No momento que ele vai jogar xadrez, no momento que ele vai fazer outra coisa, ele desvia a atenção. E é por isso que o Michael consegue, com essa estratégia, melhorar e esquecer, né? Como ele fala, que é esquecer mais da minha ansiedade. Eu sei que é difícil para alguns, para outros isso é mais fácil. A gente tem que ter cuidado sobre a ideia de assistir coisas, né? Tem gente que acaba assistindo muita coisa o dia inteiro, filme, série, reels, né? Um monte de coisa para ficar se distraindo. A gente tem que ter cuidado com essa estratégia, que às vezes nem é uma estratégia, né? Quer dizer, uma fuga mesmo da sensação. Mas vamos pensar que o Michael não tá colocando como fuga, ele tá falando como aquilo que funciona para ele. E eu gostei de você botar o jogo, porque realmente o jogo vai aí para essa parte estratégica do cérebro e desvia daquilo que é o circuito de medo. Muito bom. E aí, a gente tem também um relato do Juan, que é sobre algo recente que ele viveu, uma situação muito difícil, que também se relaciona à adaptação a medicamento. Então, se você usa medicamento, esse relato aqui é importante, inclusive relacionando com álcool e outras substâncias. Olha só o que ele escreveu. Tive um surto depois de misturar maconha e álcool faz um mês. Fui ao médico e fui diagnosticado com ansiedade e princípio de depressão. Antes de ir ao médico, resisti 5 dias. Foram os piores dias da minha vida, com altas crises e angústia. Ele me receitou venlafaxina, 75 mg. Nos primeiros dias foi péssimo, 7 dias de muito enjoo, náusea, insônia, visão turva, acordando à noite levando choque, pesadelos. Hoje está bem melhor, porém ainda sinto uma angústia. Comecei a fazer academia, estou cuidando da minha espiritualidade, a alimentação também, estou bem melhor. Espero que tudo dê certo. Serviu para me incentivar a mudar de vida e os meus hábitos também. Esse comentário do Juan eu vou utilizar inclusive para a gente falar de várias coisas, né? Aqui um esclarecimento é que ele falou que teve um surto. Eu sei que muitas pessoas expressam-se dessa maneira sobre um surto quando a gente está falando de uma crise, mas normalmente em psiquiatria, quando a gente fala de um surto, a gente está falando de um surto psicótico. Muito provavelmente não foi nada disso que ele teve. Aliás, não foi nada disso que ele teve. Como que eu sei? Porque o que foi prescrito para ele foi venlafaxina. Se fosse um surto psicótico, não seria esse tipo de prescrição que ele receberia. Porque no surto psicótico ele receberia uma prescrição de algum antipsicótico, né? Outro tipo de medicamento, como por exemplo uma risperidona. E aqui ele fala de várias coisas. O início do uso de um medicamento, então se você está no início, ele está falando de enjoo, isso realmente pode acontecer, especialmente se iniciado
com uma dose um pouco maior. Venlafaxina, ele recebeu 75 miligramas. Em geral, a gente pode começar com menos, com 37,5 e depois subir para que a pessoa não tenha muita náusea, muito desconforto, né, essa sensação de choquinho que ele tá falando. Alguns têm pesadelos. Eu fiz um vídeo só sobre venlafaxina já aqui, o Bruno vai colocar para você olhar e você pode assistir depois, se esse for um medicamento que te interessa saber um pouco mais, mas eu tô falando disso no início de qualquer tipo de antidepressivo. Pode acontecer quando iniciado em doses maiores. Iniciado de forma mais lenta costuma não acontecer. E aí ele disse que está bem melhor hoje, porém ainda com alguma angústia, e aí começou a fazer exercício e tá cuidando da espiritualidade também. E aí, gente, entram vários conteúdos aqui. Ele falou que vai servir para mudança de hábito, porque foi algo que aconteceu pela junção de maconha com álcool, e de fato isso pode acontecer. O álcool é utilizado por muitas pessoas para acalmar e a maconha também, mas o inverso pode ser uma grande surpresa para muitas pessoas, porque os dois podem desencadear crises e um enorme problema para a vida da pessoa. Então é inegável a fala do Juan sobre incentivar a mudança de estilo de vida. De fato, isso vai mudar a vida dele. E a outra coisa é que ele falou sobre investimento na espiritualidade, isso de fato faz diferença. Saúde mental, a gente tem que pensar naquilo que é físico, naquilo que é o ambiente que você vive, mas também sobre espiritualidade. Isso faz parte do conceito de saúde, que é o bem-estar biopsicossocial e espiritual, e aí independente daquilo que você pratica. Inclusive, foi boa a fala dele, porque ele não falou sobre nenhum tipo de religião, ele falou sobre minha espiritualidade. E você que está aí me ouvindo sabe sobre você, mas eu incentivo você a ter a sua prática, a ter o seu momento para que isso melhore a sua vida também. Isso faz diferença, tem vários estudos sobre práticas espirituais e o envolvimento disso com a melhora da saúde, tanto física quanto mental. E algumas pessoas acabam usando, como eu comentei, o álcool para acalmar e percebem que isso não funciona muito, tanto o risco de desenvolvimento de dependência quanto a piora do quadro, que foi o que a Márcia falou aqui. Ela inclusive até riu no comentário, mas a gente sabe o quanto que isso de fato é sério. Ela falou: toma uma pinga, sara na hora, no outro dia piora. De fato, piora, porque na verdade ele tem esse efeito, como a gente fala, de baixar a bola, né, de acalmar, mas depois é um efeito excitatório que tem a ver com vários neurotransmissores aí cerebrais, inclusive um que a gente chama de glutamato. E isso é muito sério, porque muita gente normaliza o uso de álcool para acalmar e acaba envolvido em uma grande teia, né, que o álcool traz na vida dessa pessoa, enormes transtornos nas famílias, inclusive mascarando outros quadros. Eu fiz um vídeo só sobre álcool e ansiedade, inclusive se você não assistiu, também é outro vídeo que vai ficar aqui abaixo. E não se preocupe, porque não é um vídeo que vai condenar você se você tem algum consumo de álcool. É um vídeo para você entender essa relação. É um vídeo para você entender como que isso funciona, se você utiliza e já percebeu esses efeitos, como entender como é essa ação, para que você tenha uma capacidade maior, né, de tomar uma série de decisões sobre a sua vida a respeito desse consumo com essa finalidade. E uma outra pessoa que colocou um depoimento aqui foi a Carol, que eu escolhi também para vocês, e ela também precisou de medicamento. E ela falou o seguinte: além do medicamento e terapia cognitiva, eu estou fazendo yoga e meditação e tem me ajudado muito. Também tenho me alimentado bem melhor, feito substituições de coisas não saudáveis por outras mais nutritivas. Muito bom, Carol, saber disso e saber que você está fazendo terapia e tudo isso. A meditação é indubitavelmente uma estratégia terapêutica que funciona em quadros de ansiedade. Não é todo mundo que pode começar com meditação, inclusive a primeira coisa que a gente ouve de pessoas muito ansiosas é: isso não dá certo para mim, e a gente sabe que dá certo sim, mas tem que saber o momento, o tipo e com quem você faz. Algumas pessoas conseguem fazer
online, com vídeos, né, usando aplicativos, etc. Outros só conseguem a partir de alguém que está ali orientando, assistindo, porque existem quadros mais graves. Tem gente que, por exemplo, em plena crise de pânico, né, e que ali naquele período em que ela apresenta muitas crises, ela sequer consegue fechar o olho e abrir mão do controle. Então ela não consegue um processo meditativo, não consegue iniciar uma meditação. E outros sim, e eu incentivo profundamente vocês a investirem em meditação, em mindfulness. A gente tem vários vídeos aqui em que a gente faz algumas práticas, inclusive nas lives do outro canal, do canal Inteiramente, em que a gente se encontra ao vivo. Nas lives a gente, com muita frequência, faz a meditação ao vivo, todo mundo junto, e o pessoal já consegue perceber a diferença na hora, de técnicas, inclusive, de relaxamento, não somente de meditação, que são coisas diferentes. Carol, parabéns pra você e continue. Definitivamente, gente, há muito que pode ser feito. Eu quero agradecer a vocês que colocaram os comentários aqui sobre o que vocês estão fazendo. Se você não botou, coloca aí. Porque a sua ajuda, quando você comenta, você também faz as outras pessoas não se sentirem sozinhas sobre aquilo que elas sentem e também sobre aquilo que elas estão tentando fazer. E o grande objetivo aqui é colocar tudo a real, naquilo que as pessoas estão de fato tentando, naquilo que está funcionando, naquilo que a gente conversa aqui, que eu estou sempre falando, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldades, acabam ouvindo muita coisa e praticando muito pouco. Então eu trouxe para vocês pessoas que praticam, que fazem, estão melhorando, estão conseguindo com os recursos que têm. A gente falou aqui de coisas que estão na sua casa, coisas que não custam muito, técnicas que você pode aprender aqui nesse canal e melhorar a sua qualidade de vida. Tem todo tipo de coisa que você pode fazer, certo? Então coloca aqui o que você vai começar a fazer, o que você está fazendo e o que está melhorando a sua vida para ajudar também outras pessoas a terem muito mais saúde mental e muito mais qualidade de vida. Vejo você em nosso próximo vídeo. Se você não está inscrito aqui nesse canal, clica aí no vermelho, compartilha e até a próxima.